Em uma cidade onde motores são tratados como arte, uma garota de 16 anos se atreveu a sujar as mãos onde ninguém acreditava que ela pertencia. Filha de um mecânico pobre e viúvo, ela entrou em um mundo dominado por preconceito, arrogância e promessas vazias. Mas o que ninguém esperava era que aquela garota, desacreditada e humilhada diante de todos, encontraria justamente ali a chance de calar quem a insultou, com um óleo no rosto, coragem nos olhos e um motor que ninguém ousava tocar. Essa é a história de Layla, e de como ela transformou a dor em força e a humilhação em justiça. A oficina era barulhenta, quente e cheirava a óleo velho, um lugar onde se grita mais do que se conversa, e onde a força bruta costumava ter mais valor do que a inteligência. Era nesse ambiente que Layla entrava agora, como uma peça fora do padrão de fábrica. No primeiro dia, ela passou mais tempo observando do que mexendo. Marcos, discreto, a acompanhava de longe, orientando sem chamar a atenção. Ele sabia que ali dentro, qualquer deslize seria usado contra os dois. Layla, por sua vez, não pedia nada. Carregava caixas de ferramentas, organizava parafusos, limpava manchas de graxa do chão. Tudo em silêncio. Tudo com uma precisão que ninguém esperava de alguém com apenas 16 anos. Mas aquilo não passou despercebido. Na manhã do terceiro dia, enquanto ela separava ferramentas ao lado do pai, ouviu, pela primeira vez, a voz ríspida de Tony, um dos mecânicos mais antigos da oficina. Ele era grande, com os braços tatuados e uma barba mal aparada. Um homem que falava alto e ria mais alto ainda, sempre às custas dos outros. Ô Marcos, tua menina tá limpando as ferramentas melhor que muita mulher limpa a casa, hein? A oficina caiu em gargalhadas. Layla apenas ergueu os olhos e depois voltou ao que fazia. Marcos fechou o semblante, mas não respondeu. Ele sabia que ali o silêncio era mais afiado que qualquer resposta atravessada, mas aquilo foi só o começo. Nas semanas seguintes, piadinhas viraram rotina. Cuidado para não quebrar a unha, princesinha. Hoje vai ter tutorial de maquiagem com óleo diesel. Será que ela entende que não é carro de Barbie que a gente conserta aqui? Layla ouvia tudo. Por dentro, queimava, mas por fora, nada mudava. Cada comentário era devolvido com trabalho dobrado. Cada deboche com mais foco. Havia algo nela que incomodava. Não era só o fato de ser menina, era a postura, o silêncio, a forma como olhava o motor antes de encostar nele, como se tivesse uma conexão que os outros não tinham, como se ouvisse a máquina respirando. Tony, incomodado com isso, decidiu testar os limites dela. Certa tarde, jogou no chão uma caixa de peças pequenas misturadas. Arruelas, parafusos, pinos, molas. Layla, separa isso aí em ordem de tamanho e sem errar, hein? É pra agora. Ela não respondeu. Apenas se agachou e começou. Uma hora depois, todas as peças estavam organizadas sobre uma manta, em linhas retas e com perfeição quase cirúrgica. Tony não disse nada, só deu meia volta e saiu resmungando. Foi ali que Carlos, um mecânico mais velho, de fala mansa e olhos cansados, começou a observar Layla com mais atenção. Ele nunca tinha participado dos deboches. Era do tipo que falava pouco e trabalhava muito, e conhecia talento quando via. Num sábado, quando o movimento estava mais leve, Carlos se aproximou. Você já mexeu num motor de 6 cilindros? Layla ergueu as sobrancelhas. Sim, mas nunca inteira. Só ajudava meu pai. Então vem cá, vamos ver o que você sabe. A partir daquele dia, Carlos passou a orientar Layla em segredo, sem chamar atenção. Dava dicas baixinho, mostrava erros comuns, ensinava truques antigos que só quem viveu de graxa conhecia. Ela aprendia rápido, quase como se já soubesse. Só precisava de alguém que deixasse ela provar.
Enquanto isso, Sr. Bradford continuava a fazer aparições, sempre nos mesmos moldes, terno alinhado, olhar desconfiado e frases cortantes. Na primeira vez que viu Layla pegando em uma chave de boca, soltou em voz alta: "Você deveria estar na escola. Isso aqui não é lugar para a mocinha ficar brincando de engenheira." Marcos, ao lado, segurou firme o volante de um carro no qual trabalhava. Sabia que defender a filha ali, na frente de todos, só a colocaria em mais risco. Mas Layla não precisava de defesa. Sem olhar para o chefe, respondeu com calma: "Não estou brincando. Tô trabalhando." Bradford riu de canto. "Veremos por quanto tempo." O ar dentro da oficina ficou pesado por alguns segundos, mas ninguém disse nada. Com o tempo, o talento de Layla começou a se tornar evidente. Ela era rápida, mas precisa, cuidadosa, mas firme. Quando uma correia não encaixava, ela tinha paciência. Quando um parafuso espanava, ela sabia como recuperar a rosca. O tipo de conhecimento que não se aprende em curso técnico, se aprende com vida. Mas junto com o respeito de alguns, veio também o incômodo de outros. Tony, especialmente, parecia cada vez mais incomodado. Um dia, ao ver Layla terminando uma troca de junta de cabeçote sozinha, soltou: "Você tá querendo aparecer, é isso? Vê se não se esquece de quem manda aqui." Ela não respondeu. Apenas limpou as mãos e saiu andando. Naquela noite, ao chegar em casa, Layla estava exausta. Seus dedos doíam, seus ombros queimavam. E por mais que ela não demonstrasse, a alma também sangrava. Marcos preparava arroz com ovo quando ela entrou. Olhou a filha, sentou-se ao lado dela no sofá velho da sala e perguntou: "Quer parar?" Ela balançou a cabeça. "Não, quero continuar. Quero ir até o fim." Ele sorriu com tristeza e orgulho ao mesmo tempo. "Então amanhã vai com mais força." E ela foi, sem saber que o tal fim que ela mencionava estava mais perto do que imaginava, e viria na forma de um desafio que mudaria tudo. A segunda-feira amanheceu cinzenta e úmida em Detroit. Uma daquelas manhãs em que o céu parece pesar sobre a cidade. Na oficina, o som das ferramentas se misturava aos resmungos de mecânicos com olheiras e copos de café forte. Layla chegou como sempre, calada, focada, com os cabelos presos e as mãos já marcadas de graxa antes das 8 da manhã. Ela começava a ser vista com menos desconfiança por alguns, mas por outros, especialmente Tony, cada novo acerto dela era como uma provocação silenciosa. Marcos continuava, observando tudo de longe. Ele conhecia o olhar dos homens, que não aceitavam ser desafiados por alguém que eles consideravam inferior. Sabia que estava se aproximando um ponto de ruptura, e esse ponto veio quando Bradford apareceu mais cedo do que o habitual. O som dos sapatos de couro ecoou pela oficina. A porta de vidro fechou-se atrás dele com um estalo seco. Terno cinza claro, óculos escuros, a expressão de sempre, como se estivesse entrando num estábulo e não em sua própria empresa. Ele caminhou lentamente até o centro da oficina, onde Carlos e Layla mexiam no sistema de arrefecimento de uma caminhonete. Cruzou os braços e, sem tirar os óculos, soltou: "Carlos, o que temos aqui? Um novo prodígio da engenharia?" Carlos limpou as mãos com o pano e apenas respondeu: "A garota é boa, senhor." Bradford olhou para Layla, desta vez removendo os óculos. Havia algo no olhar dele, algo entre escárnio e desdém. "Boa, é? Vamos testar." Isso, sem esperar resposta, virou-se e andou até o fundo da oficina. Abriu um portão lateral e apontou para um canto escuro, empoeirado, onde repousava um bloco de motor coberto por uma lona rasgada. "Tragam aquilo para cá." 2. Mecânicos obedeceram, arrastando com dificuldade o objeto pesado e sujo. Quando retiraram a lona, revelou-se um motor V8 antigo, coberto de ferrugem, com peças faltando e outras soldadas de forma amadora. Carlos arregalou os olhos. "Esse motor, ele tá
Aqui há anos, Sr. Bradford. Bradford sorriu, um sorriso frio. Exatamente. E ninguém conseguiu fazer esse traste funcionar. Nem os melhores. Mas talvez a nossa jovem estrela queira tentar. O silêncio caiu sobre a oficina. Leila limpou as mãos no pano e se aproximou, sem medo no olhar. Observou o motor. Não falou nada. Apenas circulou em volta dele, abaixou-se, checou algumas conexões e levou os dedos à base do bloco. Tony riu alto. Ela vai aceitar? Bradford cruzou os braços. Vamos deixar mais interessante. Se você, Laila, conseguir fazer esse motor funcionar, eu mesmo limpo o chão da oficina por uma semana. Gargalhadas tomaram conta do lugar. E se eu não conseguir? Ela perguntou séria. Simples. Você vai embora. E leva seu pai com você. Marcos se adiantou. Isso não está certo, senhor. Não precisa envolver. Ela pode aceitar ou recusar. Ninguém está forçando nada, interrompeu Bradford, levantando as sobrancelhas. Leila olhou para o pai. Depois para Carlos. Então voltou a encarar Bradford e disse, eu aceito. O silêncio foi tão absoluto que dava para ouvir o gotejar de óleo em um balde ao fundo. Bradford deu meia volta com um sorriso satisfeito e caminhou até seu escritório. Antes de fechar a porta, virou-se. Você tem uma semana. Naquela tarde, Laila limpou o motor com cuidado. Identificou o estado das peças, fez uma lista mental do que estava faltando e o que precisava ser recuperado. Carlos se aproximou, baixando a voz. Esse desafio não é técnico, é pessoal. Ele quer te ver cair. Então ele vai se decepcionar, respondeu ela, sem tirar os olhos do motor. Marcos chegou por trás e pousou a mão no ombro da filha. Oh, tem certeza? Ela apenas assentiu. Eu conheço esse motor. Talvez não exatamente esse, mas conheço o tipo, e ele ainda respira. Eu sei. Nos dias que se seguiram, Laila passou todas as horas livres em cima daquela sucata. Durante o horário de expediente, fazia suas funções normais. Fora do expediente, mergulhava no projeto. No fim de semana, veio trabalhar sozinha. Chegava antes de todos, saía depois. Os funcionários começaram a observar de longe, alguns com escárnio, outros com curiosidade. Carlos a ajudava com o que podia, mas deixava que fosse ela a conduzir. Cada conexão, cada junta, cada polimento era dela. Tony tentou provocar. Tá namorando o motor agora, é? Vai beijar para ele ligar? Ela não respondeu. Mas ele percebeu. Aquela menina não brincava. Na sexta-feira, Laila estava com os olhos vermelhos, as mãos com calos abertos e os joelhos doloridos. Mas o motor estava montado, ainda não testado, ainda não ligado, mas montado. Carlos, olhando ao lado, murmurou. Se ele pegar, você cala esse lugar inteiro. Ela não sorriu, apenas sussurrou. Ele vai pegar. Eu conheço o som que ele quer fazer. O sábado chegou. Bradford apareceu de manhã, mais pontual do que nunca. Mandou chamar todos os funcionários. A oficina parou. Os celulares foram guardados. Era como uma cerimônia informal. Um duelo. Leila contra o impossível. O motor estava ali, fixado em uma bancada reforçada com todos os cabos prontos para o teste. Leila olhou em volta. Marcos estava lá, de braços cruzados, tenso. Carlos, no fundo, com os olhos firmes. Tony, com os braços cruzados e sorriso debochado. E Bradford, com aquele ar de superioridade eterna. Ela sentou-se, conferiu a pressão do combustível, o nível de óleo e o aperto dos cabos. Fechou os olhos por um segundo e girou a chave. Nada. Um segundo de silêncio. Depois, um estalo. Depois, o som. Um rugido grave, profundo. Um motor que não só pegou, ele viveu. O som ecoou pela oficina. Alguém deixou uma ferramenta cair. Outros apenas ficaram paralisados. Leila desligou o motor, se levantou e olhou direto para Bradford, mas não disse uma única palavra. Sr. Bradford forçou um sorriso. O rosto começava a enrubescer. Um suor surgiu na testa. Talvez tenha tido sorte.
Carlos interrompeu. Acordo é acordo, senhor. Bradford arregalou os olhos, mas dessa vez não houve apoio. Os funcionários começaram a se afastar. Alguns riram. Outros simplesmente viraram as costas. O chefe, que controlava com o medo, agora estava exposto. E sozinho. Leila não buscava aplausos, nem holofotes. Ela queria respeito, e o tinha acabado de conquistar, com óleo, coragem e silêncio. O som do motor ainda parecia ecoar nas paredes da oficina, mesmo minutos depois de desligado. Não havia aplausos, não havia festa. A vitória de Laila foi tão impactante que gerou apenas silêncio. Um silêncio pesado, um silêncio de vergonha, principalmente para o Sr. Bradford. Ele estava parado no mesmo lugar, olhando fixamente para a bancada onde o motor recém-restaurado ainda vibrava, como se zombasse dele. Os olhos do chefe, antes cheios de arrogância, agora buscavam alguma explicação no ar. Tony foi o primeiro a tentar quebrar o clima. Bom, pode ter sido sorte. Essas peças velhas às vezes surpreendem. Mas nem ele acreditava no que dizia. Carlos caminhou devagar até Laila. Parou ao lado dela e disse em voz baixa, mas firme, o bastante para ser ouvido por todos. Foi o melhor trabalho que eu vi nessa oficina nos últimos 10 anos. Leila apenas assentiu com a cabeça. Seus olhos estavam fixos em Bradford. A tensão explodiu de vez quando Ramon, um dos mecânicos mais jovens e até então omisso, se adiantou. O senhor disse que limparia o chão da oficina por uma semana, Sr. Bradford. Todos os olhos se voltaram para o patrão. Bradford hesitou, engoliu em seco. As mãos tremiam levemente. Olhou para Marcos, depois para Laila e então para seus próprios sapatos impecáveis. Ele parecia um general derrotado, tentando manter a postura mesmo com o exército desmoronando. Foi uma brincadeira. Não levem tudo ao pé da letra. Desta vez, foi Tony quem murmurou. A gente levou sim, mas alguns funcionários se aproximaram, murmurando entre si. A oficina começava a se dividir, não mais entre mecânicos e chefia, mas entre quem aceitava a humilhação de uma menina ser melhor que eles. E quem finalmente enxergava ali uma profissional com talento real. Bradford tentou recuperar o controle. Chega desse teatro, todos de volta ao trabalho. Mas ninguém se mexeu. Carlos cruzou os braços. Não tem como voltar ao trabalho se o senhor não cumpre a própria palavra. Bradford se virou para Carlos com fúria no olhar. Está se rebelando contra mim, é isso? Não. Estou defendendo o que é justo. O patrão ficou vermelho. Todos vocês podem ir embora se quiserem. Essa oficina é minha. Marcos, até então em silêncio, deu um passo à frente. O rosto calmo, mas firme. Ela pode até ser sua no papel, mas hoje o senhor perdeu a moral aqui dentro. Bradford avançou alguns passos, bufando, mas percebeu que não havia mais submissão no olhar de ninguém. O medo se desfez. Muito bem, disse ele, forçando um sorriso irônico. Se é assim, vamos encerrar por hoje. Amanhã veremos quem ainda tem emprego. E saiu batendo a porta de vidro com força. Naquela tarde, a oficina continuou em silêncio. Poucos voltaram ao trabalho. A maioria apenas se sentou, conversando baixo, digerindo o que havia acontecido. Laila limpou suas ferramentas sozinha. As mãos tremiam, não de medo, mas de alívio. Ela havia vencido. Sem gritar, sem confrontar, sem se rebaixar. Carlos sentou-se ao lado dela. Você sabe que isso muda tudo, né? Talvez, ela respondeu, mas não muda ele. Não, mas muda a gente. Na saída, Laila encontrou Marcos esperando no carro. David, o caçula, dormia no banco de trás com a cabeça encostada na mochila da escola. Marcos olhou para a filha e disse com voz embargada, você me fez lembrar quem eu sou. Ela sorriu exausta e respondeu, eu só fiz o que você sempre me ensinou. No dia seguinte, a porta da oficina permaneceu fechada pela manhã. Um aviso colado no vidro anunciava,
Atividades suspensas. Por tempo indeterminado. Reorganização interna. Dentro, Bradford discutia por telefone com sócios e investidores. As notícias se espalharam no boca a boca. A equipe estava insatisfeita. Havia ameaças de demissão em massa. E a credibilidade do chefe havia sido arranhada por sua própria arrogância. Mais tarde naquele dia, Marcus recebeu uma ligação inesperada de Danny, o gerente administrativo que raramente aparecia. Marcus, o Sr. Bradford foi afastado temporariamente. A diretoria está reavaliando a liderança da unidade. E o que isso significa? Significa que você e sua filha continuam contratados e que, a partir de agora, as coisas vão mudar. Na semana seguinte, Layla voltou ao trabalho. Não havia mais piadas, nem olhares tortos. Tony, envergonhado, mal conseguia encará-la. Carlos sorriu ao vê-la entrar. Ramon deu bom dia com respeito. A oficina não era mais a mesma. Ela passou a ser ouvida, consultada, respeitada, não por um cargo, mas por algo mais valioso, competência provada. Aos poucos, outras oficinas da região começaram a saber da história. Um fornecedor comentou, um cliente fiel elogiou. A reputação de Layla crescia não por vídeos virais ou redes sociais, mas boca a boca, como deve ser no mundo real da graxa e das ferramentas. E quanto a Bradford, o silêncio dele passou a ser mais alto que sua presença, porque o orgulho, quando quebrado, não se solda tão fácil quanto um bloco de motor. Na segunda-feira seguinte, o som da oficina era outro. As ferramentas ainda batiam, os motores ainda roncavam, o cheiro de óleo queimado ainda impregnava as roupas. Mas havia algo diferente no ar. Silêncio respeitoso, olhares mais contidos, posturas menos agressivas. Layla chegou às 7 em ponto, como de costume. Vestia o mesmo macacão surrado, agora com mais cicatrizes de trabalho do que tecido limpo. Os cabelos presos com o mesmo elástico velho e a mochila com suas ferramentas pessoais nas costas. Ela passou pela porta da frente sem que ninguém fizesse piada. Tony, sentado na bancada de suspensão, apenas deu um leve aceno com a cabeça. Foi tudo, mas naquele lugar, aquilo valia mais que um discurso. Carlos se aproximou com um café em uma das mãos. Trouxe um extra. Achei que você fosse precisar. Layla aceitou com um sorriso contido. Obrigada. Os dois trabalharam lado a lado o dia todo. Nenhuma tarefa foi delegada a ela como serviço de ajudante. Agora ela fazia parte da rotação principal. Participava de diagnósticos, desmontava câmbios, trocava peças com segurança e autonomia. Quando alguém esquecia uma ferramenta, era ela quem emprestava. E mesmo aqueles que ainda torciam o nariz, preferiam o silêncio à zombaria. Layla não precisava mais se explicar. Ela havia deixado, claro que estava ali para ficar. Marcus também parecia outro homem, os ombros menos curvados, o olhar menos carregado. Em casa, já não jantavam em silêncio. O pequeno David passou a sentar-se ao lado da irmã à noite, pedindo que ela lhe explicasse como funcionavam os pistões. Eles batem um no outro? Perguntava curioso. Não exatamente. Eles se movimentam para cima e para baixo dentro de um cilindro. É como se fosse o coração do carro, entende? Então você conserta corações de carro? Mais ou menos isso. E David, com o olhar brilhando, respondia, eu quero fazer isso também. Marcus ouvia tudo do canto da sala, com um misto de emoção e incredulidade. Depois, de tudo, a família começava a respirar outra vez. Na oficina, as mudanças continuavam. Danny, agora à frente da administração após o afastamento de Bradford, convocou todos para uma reunião improvisada. Ele era diferente do antigo chefe. Falava pouco, mas com firmeza. E principalmente ouvia. A partir de agora, todos aqui serão avaliados pelo que entregam. Não importa cor, gênero ou sobrenome. O que importa é o resultado. Quem não estiver confortável com isso, tem liberdade para sair. Ninguém respondeu. Mas
Todos entenderam o recado. Leila ouviu calada, mas por dentro sentia algo que há muito tempo não sentia ali: segurança. Com os dias vieram os desafios reais: motores complexos, suspensões travadas, diagnósticos complicados. Leila falhou algumas vezes, como qualquer outro. Mas agora, seus erros não eram motivo de piada. Eram parte do processo. E quando acertava, os comentários vinham: boa mão, Laila. Esse cabo estava difícil mesmo. Valeu por insistir. Como você fez essa regulagem tão fina? Pequenos reconhecimentos, sem estardalhaço, mas que pesavam mais que aplausos. Em uma sexta-feira, ao final do expediente, Carlos a chamou no fundo da oficina. Colocou sobre a bancada uma peça coberta por um pano. Quando ela levantou o tecido, viu ali um virabrequim antigo, já parcialmente limpo, ao lado de um jogo de ferramentas de medição de folga. Isso é para você. Por quê? Porque é hora de montar seu primeiro motor do zero e porque você merece começar com as peças certas. Ela demorou alguns segundos para responder. Você confia que eu consigo? Carlos deu uma risada suave. Você já fez coisas mais difíceis do que isso. Agora é só continuar. Nos finais de semana, Laila passou a trabalhar em casa, improvisando uma bancada de montagem na pequena garagem da casa alugada. Marcos a ajudava como podia. David observava tudo com os olhos curiosos. Aquele espaço, antes apertado e triste, agora respirava esperança. Havia graxa nos dedos, risadas nas tardes, conversas sobre torque e compressão no lugar de silêncio e preocupação. A família, antes cansada, agora estava unida, com propósito. E no coração de tudo isso estava ela, Laila, a garota que o mundo dizia que não podia, mas que não pediu permissão, entrou, sujou as mãos e construiu o próprio espaço. Mas como em toda história de superação, o ciclo só se fecha quando a ferida se encontra com a cura. E para isso acontecer, o passado ainda teria que bater na porta, porque Bradford ainda não estava fora do jogo. A oficina era só a primeira batalha, e a verdadeira vitória estava por vir. O inverno em Detroit não dava trégua. As manhãs estavam mais frias. Os carros demoravam mais para pegar, e os dedos congelavam ao toque do metal. Mas dentro da oficina, Laila trabalhava com a mesma firmeza, mais segura, mais precisa. Os olhares desconfiados já haviam se dissolvido. O respeito agora era silencioso, mas presente. Aquele motor V8 restaurado havia sido mais que um desafio técnico. Tinha sido a queda de um império de arrogância. E por semanas ninguém mais falou de Bradford, até que ele voltou. Era uma manhã cinzenta quando o som dos sapatos italianos invadiu a oficina novamente. O mesmo andar firme, o mesmo terno caro, mas algo estava diferente. O olhar. Bradford carregava agora uma sombra no rosto. O tipo de raiva que não grita, apenas espera. Ele não cumprimentou ninguém. Apenas entrou, atravessou o salão e subiu até a sala envidraçada do andar de cima, como se ainda fosse dono do lugar. Danny, o gerente, saiu de sua sala em silêncio. Subiu as escadas. A oficina inteira ficou em alerta. Carlos parou o que fazia. Tony trocou olhares com Ramon. Laila manteve-se em seu posto, mas com os músculos tensos. Ela sabia. A tempestade tinha voltado. Alguns minutos depois, Danny desceu e reuniu todos. O Sr. Bradford está de volta à direção da empresa. Afastamento temporário encerrado. Mas quero deixar claro, o que foi construído aqui nesse tempo não será desfeito. Meritocracia e respeito continuam sendo a base da equipe. Todos assentiram, alguns mais receosos, outros mais confiantes. Mas todos sabiam, o ambiente ia mudar. E mudou. Nos dias seguintes, Bradford não falou diretamente com Laila, mas estava por perto, observava. Sempre que ela se destacava em algo, ele aparecia de repente, perguntava detalhes técnicos com tom inquisidor, como se buscasse algum erro.
Quando ela respondia com precisão, ele simplesmente virava as costas. A tensão voltou a circular pelos cantos da oficina. Bradford começou a reverter mudanças feitas por Danny. Tirou Carlos da posição de referência técnica e colocou Rony como responsável pelo controle de qualidade. Reativou antigos contratos duvidosos e passou a impor metas agressivas. A ordem era clara, mostrar que ainda era ele quem mandava. Mas o alvo principal continuava sendo Layla. Uma manhã, durante o concerto, de um sedã de luxo, Leila identificou um problema no cabeamento eletrônico que nem mesmo os mais experientes tinham percebido. Ramon confirmou o diagnóstico. Leila propôs a solução. Bradford, ao saber, interrompeu tudo e disse em voz alta: "Esse tipo de falha não é tão simples assim. E se alguém erra aqui, o prejuízo é meu." Leila ficou em silêncio como sempre, mas dessa vez ele continuou: "Talvez tenha chegado a hora de você provar que não foi. Só sorte com aquele motor enferrujado." O clima ficou denso. Tony olhou de canto, tentando disfarçar o sorriso. Carlos, ao fundo, cruzou os braços. "E o que o senhor sugere?" ele perguntou. Bradford não hesitou. "Ela vai liderar o serviço no Dodge Challenger do meu irmão. Veio direto da Flórida, motor aquecendo, transmissão falhando. Ninguém aqui conseguiu resolver. Se ela é mesmo tudo isso, então que prove mais uma vez." Um murmúrio se espalhou pela oficina. Aquele carro era famoso entre os funcionários. Já passara por 3 mecânicos. Era problemático, sensível e exigia conhecimento profundo de sistemas modernos e antigos ao mesmo tempo. Leila não respondeu de imediato, mas após alguns segundos de silêncio, olhou Bradford nos olhos e disse: "Tudo bem, só espero que, desta vez, ninguém suma depois que eu terminar o serviço." Carlos esboçou um sorriso discreto. Naquela tarde, Layla começou a desmontar o sistema do Challenger com calma. Bradford observava de longe, anotando algo em um caderno. Era claro, ele esperava um erro, um detalhe, qualquer coisa que justificasse um corte, uma demissão. Ele não queria justiça, queria vingança. Marcos, do outro lado da oficina, estava atento. Seus olhos seguiam cada passo da filha, sem interferir. Mas dentro dele, um nó crescia. Ele sabia que Bradford não jogava limpo. No fim do dia, Layla deixou o carro pronto para diagnóstico completo na manhã seguinte. Estava confiante, mas cautelosa. Sabia que qualquer falha, por menor que fosse, seria amplificada. Na saída, enquanto lavava as mãos, Tony passou por ela e disse: "Dessa vez, não vai ter motor velho para você brilhar." Leila não respondeu, mas pensou: "Dessa vez, vai ser ainda melhor." Enquanto isso, no escritório, Bradford conversava ao telefone. "Amanhã ela falha. É impossível que ela passe por isso também sem tropeçar. E quando isso acontecer, eu mesmo vou ter o prazer de colocar os dois na rua." Havia veneno na voz dele. E uma certeza que, em breve, se tornaria o maior erro da sua vida. Porque o que Bradford não sabia é que Layla não tinha apenas talento. Ela tinha propósito. E ninguém derrota alguém que tem um motivo real para lutar. O sol ainda nem havia rompido totalmente o horizonte quando Layla chegou à oficina. O frio mordia a pele, mas ela nem sentia. Seus pensamentos estavam presos à bancada onde o Dodge Challenger aguardava. O carro era imponente, preto, pintura, polida, mas havia algo errado nele, algo que ninguém conseguia decifrar. Layla sabia que o problema era mais do que técnico. Era uma armadilha disfarçada de desafio. Ao entrar, viu que Tony já estava lá. Limpava ferramentas que nem usaria apenas para parecer ocupado. Ramon ajeitava filtros de óleo, mas lançava olhares de curiosidade na direção do carro. Carlos ainda não havia chegado, e Sr. Bradford já estava em sua sala, com as luzes acesas e o olhar atento do alto. Leila respirou fundo e foi direto para a bancada. Pegou suas luvas, conferiu o jogo de ferramentas e abriu o capô do Challenger com firmeza. O motor estava limpo, mas escondia falhas sutis.
Ela começou pelo básico: checagem dos sensores, níveis, conexões eletrônicas, velas, bobinas. Depois seguiu para os sistemas mais complexos: injeção, refrigeração, controle de temperatura. Nada gritante, mas tudo estranho. Tony se aproximou por trás. Vai desmontar tudo para no fim descobrir que era só trocar o sensor de temperatura? Se fosse isso, você já teria resolvido. Ela respondeu sem tirar os olhos do motor. Ele riu, sem graça, e saiu. Enquanto isso, Bradford observava com expressão impassível. Seus dedos tamborilavam a mesa. Na cabeça dele, aquela era a última chance de desmoralizá-la. Nas primeiras 2 horas, Layla desmontou a carcaça inferior do motor. Descobriu que alguém havia feito um reparo mal feito no sistema de arrefecimento, soldando uma válvula errada e trocando os cabos de posição. O carro estava superaquecendo não por desgaste, mas por erro humano. Ela documentou tudo, desenhou o esquema no papel, isolou as peças com defeito e preparou o plano de ação. Ao meio-dia, Carlos chegou e foi direto até ela. Como estamos? Tem gambiarra aqui, feita por alguém que tentou esconder. Quase passou despercebido, mas o defeito está aqui. Carlos analisou os pontos que ela marcara. Concordou com um aceno. Se consertar isso, o carro volta a rodar liso. E se eu errar uma conexão, queimo o módulo de injeção. Então é melhor não errar. Layla passou o resto do dia trabalhando em silêncio. Um silêncio cheio de tensão. Cada movimento era observado. Cada peça recolocada, medida e alinhada. Ramon se aproximou em certo momento e ofereceu ajuda. Mas ela recusou. Não por arrogância, mas porque sabia que qualquer erro seria usado contra ela, mesmo que não fosse seu. Às 18 horas, ela estava pronta para testar. Todos os sistemas conectados, peças novas ajustadas, módulos reinicializados. O carro ainda estava no elevador. Ela se certificou de que tudo estava travado. Bradford desceu da sala, ajustando as mangas do paletó. Já posso chamar o guincho? Pode chamar se for para levar o carro de volta para o dono, respondeu Layla. Ele não reagiu. Apenas fez sinal para os funcionários se aproximarem. O silêncio novamente tomou conta da oficina. Os mecânicos pararam o que faziam. Carlos se postou ao lado de Layla. Marcos estava perto da entrada, com David no colo. O menino vinha esperando a irmã na porta todas as tardes. Layla ajustou a ignição, girou a chave e o motor respondeu com suavidade. Estável, firme. Bradford franziu a testa. Checou o painel. Nenhum erro, nenhuma falha. Carlos colocou a mão no capô e sorriu. Isso aqui tá melhor que quando saiu da fábrica. Bradford olhou em volta. Tentou manter a pose, mas sabia. Ela tinha vencido de novo. Tentou ainda argumentar. Você mexeu nesse carro sem meu aval direto. Seu irmão deixou por escrito. Está com Danny. Rebateu Carlos imediatamente. Bradford então tentou outra abordagem. Você usou peças de estoque premium. Isso custa mais. Já está aprovado no orçamento. Está no sistema, disse Ramon, agora ao lado deles. Bradford recuou um passo. Pela primeira vez, sem argumento. Todos os olhos estavam voltados para ele. Mas o que doía mais era o olhar de Layla. Não de arrogância, mas de certeza de que ela não precisava provar mais nada. Mais tarde, no vestiário, Layla lavava as mãos quando Carlos entrou. Ele vai tentar mais coisas. Eu sei. E você vai continuar enfrentando? Ela enxugou as mãos com calma. Não tenho escolha. Eu não estou aqui só por mim. Estou por quem nunca teve voz. Carlos assentiu. Então você já venceu. O resto é só detalhe. Naquela noite, Marcos preparou arroz com carne para comemorar. David ajudou a pôr a mesa. Acho que hoje você bateu seu recorde de fazer adultos calarem a boca, disse o irmão, rindo. Não é sobre calar, respondeu Layla. É sobre mostrar que eles estavam ouvindo a pessoa errada o tempo todo. O telefone de Marcos tocou. Era Danny. Marcos,
Pode avisar a sua filha que temos clientes pedindo que ela seja a responsável por revisar os carros? Marcos sorriu. Acho que ela vai gostar de saber. Do outro lado da sala, Laila pegava um papel, sentava-se no chão e começava a desenhar. O que está fazendo, filha? Perguntou Marcos. O projeto do meu primeiro motor. O meu mesmo. Do zero. Marcos se calou e sentiu o peito aquecer, porque o verdadeiro motor daquela casa era o coração daquela menina. As semanas seguintes passaram como um turbilhão silencioso. Na oficina, já não havia dúvidas. Laila deixara de ser a filha do Marcos ou a menina ajudante. Agora era referência, técnica, respeitada. Quando um cliente chegava com um problema delicado, era a ela que pediam. Quando surgia um ruído estranho ou um motor com comportamento incomum, todos olhavam para ela. Não, com sarcasmo, mas com expectativa. Até Tony, o cético de sempre, já não fazia piadas. Limitava-se a cumprir seu trabalho, mantendo certa distância, mas reconhecendo com um leve aceno de cabeça cada vez que Laila solucionava algo que ele não conseguiu. Carlos, por sua vez, virou quase um mentor. Orientava, explicava sistemas antigos, fazia questão de ensinar o que sabia e ouvir o que Laila descobria. Era como se a oficina tivesse encontrado um novo ritmo, onde experiência e talento jovens se complementavam. Mas o reconhecimento não parava ali. Certa manhã, Danny chamou Laila e Marcos para uma conversa em sua sala. Havia uma pasta sobre a mesa e uma expressão séria no rosto do gerente. O nome de vocês foi citado em uma reunião da diretoria. 2 investidores do setor automotivo estiveram aqui e viram o Challenger. Perguntaram quem fez o serviço. O cliente contou a história. Laila manteve o olhar fixo, sem saber se aquilo era uma boa ou má notícia. Danny continuou. Eles querem conversar com você, Laila. Falaram em bolsa de estudos, curso técnico avançado e até um estágio futuro em uma montadora. Nada garantido, claro, mas é uma chance. O coração de Laila bateu mais forte. Marcos olhou para a filha, orgulhoso, mas com um traço de medo no olhar. Sabia que aquilo podia ser o começo de uma nova etapa, mas também significava distância. E a oficina? Ela perguntou cautelosa. Nada muda, se você não quiser, respondeu Danny. Mas eu estaria sendo injusto se não dissesse. Você tem potencial para ir muito além dessas paredes. Naquela noite, Laila demorou mais do que o normal para voltar para casa. Sentou-se por 1 hora, no banco da praça perto da garagem, olhando para o chão, sentindo o vento frio no rosto. A cidade parecia respirar junto com ela. Ao chegar, Marcos estava sentado na sala com David dormindo no colo. A televisão ligada, mas no mudo. O jantar esfriava sobre a mesa. Soube da proposta, disse ele sem virar o rosto. Laila assentiu, deixando a mochila no chão. Eu não sei o que fazer. Você sabe. Só tem medo do que vem depois. Ela sentou-se ao lado dele, encostando os ombros. E você vai ficar bem? Marcos respirou fundo. Passou a mão devagar sobre os cabelos de David. Eu sobrevivi até aqui. E agora tenho motivo para seguir mais longe. E se eu for e não conseguir? Ele olhou para ela pela primeira vez. Você já conseguiu. Só está colhendo o que plantou. E se tropeçar, tropeça sabendo que foi corajosa o suficiente para tentar. No dia seguinte, Laila chegou mais cedo na oficina, como se cada engrenagem agora tivesse um peso simbólico. Montava freios, ajustava embreagens, organizava peças, mas com o coração inquieto. Carlos percebeu. Tá com a cabeça longe. Talvez. Você acha que vai perder isso aqui se aceitar a proposta? Ela demorou para responder. Eu acho que vou perder o chão. Aqui eu sei quem eu sou. Lá fora, não sei. Carlos encostou na bancada e cruzou os braços. Você sabe quem é. Só tem medo de mostrar isso para outros lugares. Mas o mundo precisa conhecer essa Laila. Mais tarde, enquanto testava o alinhamento de um veículo, Tony se aproximou. Desta vez, sem ironia.
Fiquei sabendo do curso, dos caras da montadora. Ela assentiu. E vai aceitar. Ainda não decidi. Tony coçou a nuca sem jeito. Se fosse eu ia. Layla o olhou, surpresa. Sério? A gente pode ser bom no que faz aqui, mas lá fora é onde as peças mais importantes estão esperando. Foi a única vez que ele falou com ela daquele jeito. Na sexta-feira, ao final do expediente, Layla foi chamada por Danny mais uma vez. Os investidores voltam na segunda. Eles querem uma resposta. E querem que você visite a sede deles semana que vem. Ela não respondeu. Apenas respirou fundo. Danny sorriu. Olha, qualquer que seja a sua escolha, você já fez história aqui dentro. Ao sair, Marcos a esperava com David. Mas, dessa vez o menino veio correndo. Layla, a professora me pediu para falar o que eu queria ser quando crescer. E eu falei que quero ser igual a você. Ela se abaixou, abraçou o irmão com força e sentiu os olhos se encherem. Naquele instante, percebeu que seu caminho não era apenas dela. Era deles, da família, do futuro. Layla passou o fim de semana com cadernos abertos, calculando, pesquisando, escrevendo. Pensava na oficina, na garagem de casa, nos motores e nos sonhos. E ali, com as mãos sujas de grafite e o coração acelerado, tomou uma decisão. Mas essa decisão, ela só revelaria no momento certo. Porque às vezes, os motores que nos movem por dentro precisam de tempo para aquecer antes de acelerar. A segunda-feira amanheceu estranhamente calma. O trânsito de Detroit parecia mais lento, o céu mais cinza que o habitual. Na oficina, os motores ainda estavam em silêncio quando Layla chegou. Trazia consigo uma mochila, mas não com ferramentas, com pastas e papéis. O rosto estava sério, mas sereno. Ela havia tomado uma decisão, e o dia de revelá-la havia chegado. Danny a esperava em sua sala, junto com os 2 investidores da montadora. Senhores, bem vestidos, olhos atentos e pasta de couro sobre o colo. Eles sorriram ao vê-la, oferecendo um aperto de mão firme e palavras cordiais. É uma honra te conhecer, Layla. A gente já ouviu muito sobre você. Ela apenas assentiu. A honra é minha, mas antes de qualquer coisa, preciso dizer que ainda tenho algo pendente aqui dentro. Danny entendeu o tom e a deixou à vontade. Do lado de fora, Marcos ajustava um filtro de ar num carro de médio porte. Carlos organizava peças. Tony testava a pressão de um cilindro. A oficina operava normalmente, até que Bradford apareceu. Ele trajava o mesmo terno escuro, óculos espelhados e o costumeiro ar de superioridade. Mas havia algo no jeito como ele andava, como se tentasse reafirmar uma autoridade que já não convencia ninguém. Ao saber da presença dos investidores, Bradford apressou o passo e entrou direto na sala de Danny, tentando se impor. Bom dia, senhores. Sou o proprietário desta oficina. Espero que estejam sendo bem atendidos. Um dos investidores apenas olhou de canto e respondeu. Estamos sim. Na verdade, viemos aqui por causa dela. Apontando para Layla. Bradford forçou um sorriso. Ah, sim. A estagiária prodígio. Silêncio. Layla então se levantou. Com licença, eu gostaria de falar com todos os funcionários. Pode ser agora? Danny concordou com a cabeça. Minutos depois, a oficina parou. Todos se reuniram no salão principal. Carlos, Tony, Ramon, os novos ajudantes. Até o segurança da portaria apareceu curioso. Bradford, contrariadíssimo, manteve-se ao fundo, braços cruzados. Layla subiu num pequeno degrau da oficina e falou com calma, mas com firmeza. Eu não sou boa com discursos, então vou ser direta. Há 2 anos, eu estava na garagem da nossa casa, tentando entender como um carburador funcionava. Meu pai me ensinava tudo o que sabia. Nunca pensei que um dia eu estaria aqui, nesse lugar, enfrentando o que enfrentei e vencendo o que ninguém achava que eu podia vencer. Ela respirou fundo, olhou ao redor.
Hoje recebi uma proposta, uma bolsa técnica completa, estágio numa montadora e um possível emprego no futuro. É tudo que qualquer pessoa da nossa área sonharia. Os mecânicos começaram a murmurar. Alguns sorriram, outros ficaram sérios. Mas antes de aceitar ou recusar, eu precisava fazer uma coisa: agradecer a quem me respeitou, a quem me ensinou, a quem parou de duvidar, porque foi aqui que eu descobri quem eu sou de verdade. Ela então desceu do degrau e caminhou até o carro que estava sendo desmontado para revisão. Eu decidi aceitar a proposta, mas com uma condição: que essa oficina continue sendo um lugar justo, onde o trabalho valha mais do que a aparência, onde ninguém precise provar o dobro para ter metade do respeito. Um silêncio se instalou, até que Carlos disse, em voz alta: então já começou bem, porque ninguém aqui vai aceitar voltar para aquilo que era antes. Bradford se adiantou tentando retomar o controle. Isso tudo é muito bonito, mas quem manda aqui ainda sou eu. Tony, pela primeira vez em muito tempo, se adiantou também. Não por muito tempo. Bradford riu nervoso. Querem me derrubar agora. É isso, revolução da graxa. Ramon respondeu: não, só queremos respeito, e se não vier de você, a gente encontra outro lugar. Carlos completou: ou transforma este lugar. Sem você. Os investidores se entreolharam. Um deles então falou em voz alta: com todo respeito, Sr. Bradford, se a gestão continuar nesse padrão, nossos contratos com esta unidade não avançam. Bradford empalideceu. Danny se levantou. A diretoria já foi informada. E sim, Sr. Bradford, seu afastamento será mantido. Agora de forma definitiva. Silêncio total. Bradford, derrotado, olhou em volta e viu os mesmos rostos que antes o temiam, agora erguidos, confiantes e unidos. Não havia o que dizer. Simplesmente virou as costas e saiu. Naquela tarde, a oficina retomou os trabalhos com outra energia. Laila foi abraçada por Carlos. Tony a cumprimentou com um aperto de mão sincero. Ramon lhe entregou um chaveiro novo, um mini pistão com seu nome gravado. E para você nunca esquecer que nasceu para isso. Marcos assistia a tudo com os olhos marejados, segurando David pela mão. Ela não é só boa com motores, disse ele. Ela é boa com pessoas também. Antes de sair, Leila pegou sua mochila, respirou fundo e olhou para o ambiente onde tudo havia começado. Onde chorou, foi humilhada, resistiu e venceu. Sabia que não era um adeus, era um até breve. Não vou deixar de sujar as mãos. De graxa, disse a Carlos rindo. Só vou aprender a fazer isso em outro nível agora. E quando voltar, respondeu ele, vai ser para ensinar a próxima Laila que aparecer por aqui. Ela assentiu e saiu pela porta da frente. Pela primeira vez, de cabeça erguida e sem medo do que vinha pela frente. O tempo passou. Não muito, mas o suficiente para que a oficina tivesse uma nova rotina. Carlos agora orientava 2 aprendizes. Um deles era uma garota de 17 anos que chegou com o mesmo brilho nos olhos que Laila carregava quando entrou. Tony, mais calado e mais humilde, focava em ensinar o que sabia, com menos orgulho e mais escuta. Ramon assumiu a organização de peças e passou a cuidar dos pedidos com eficiência. E Marcos agora caminhava com a coluna ereta e o olhar limpo, como quem tirou um peso das costas depois de uma vida inteira. A oficina não era perfeita. Ainda havia motores difíceis, dias pesados, problemas para resolver, mas havia respeito, havia voz e, principalmente, havia legado. A cerca de 30 minutos dali, em uma sala clara e cheia de ferramentas novas, Laila girava uma chave inglesa sobre um bloco de alumínio. Era o início do seu projeto pessoal, o primeiro motor inteiramente projetado por ela, com orientação dos melhores engenheiros que já conhecera. Durante as aulas, os professores logo perceberam. Havia algo nela que ia além da técnica. Era intuição, sensibilidade e garra.
Alguns chamavam de dom, outros de vocação. Ela apenas dizia: eu aprendi com meu pai, o resto a vida ensinou. Nos fins de semana, voltava para casa. Sentava-se com David na garagem, desmontando peças antigas para ensinar o básico. Isso é uma junta, dizia. Parece um chiclete grosso, mas é o que segura o motor inteiro no lugar. Marcos assistia de longe, com a alma em paz. Aquela cena simples era tudo o que ele havia sonhado. Ver a filha indo além, sem deixar de ser quem era. Leila nunca se esqueceu da oficina, nem do motor impossível, nem do olhar de Bradford no dia em que perdeu tudo. Mas ela não guardava rancor, guardava memória. Porque justiça, quando acontece do jeito certo, não precisa de grito nem de vingança, precisa de dignidade. E foi assim que ela venceu. Talvez você que assistiu essa história até aqui tenha se lembrado de alguém que foi subestimado. Talvez você mesmo já tenha sido visto como fraco, pequeno ou incapaz. Mas nunca se esqueça, o que nos move não é o que temos por fora, mas o motor que carregamos por dentro. E esse motor, ninguém pode desligar. Agora me diz, você já viveu alguma situação em que teve que provar seu valor contra tudo e contra todos? Compartilha com a gente nos comentários. E se essa história te tocou, se te fez refletir ou te inspirou, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar histórias como essa, de coragem, justiça e superação. Até a próxima.